Bom dia, galera. Vamos agora estudar o capítulo 2, que é expressão e equação. Bom, esse capítulo ele é altamente importante para você, porque a partir desse capítulo, no oitavo, nono e ensino médio, faculdade, você irá utilizar todo esse conhecimento aqui, tá bom? Então vamos verificar algumas situações interessantes sobre essa colocação. Toda vez que você vai pensar em uma equação ou expressão, ele vai te dar uma letra, um X, um Y, um W, um L, qualquer letra do alfabeto que você quiser utilizar. Mas a matemática, ela prefere utilizar o X por ser algo muito comum em utilizar pelo mundo. Então, por exemplo, aqui, nós temos um exemplo 1 aqui. Eu tenho X mais 10 igual a 20. Professor, o que representa esse X? O X, ele representa um número desconhecido. O X representa um número desconhecido, no qual você vai encontrar, e quando você encontrá-lo, ele vai ter que satisfazer essa condição bem aqui. Vamos resolver essa questão aqui. Então, agora vamos à resolução. Eu tenho x mais 10 igual a 20. Aí eu repito, x mais 10 igual a 20. Agora, a letra, você não pode efetuar nenhuma operação com ela. Ela sempre vai ficar sozinha, tá bom? Então, olha só. X mais 10 igual a 20. O 10 está somando, ele não tem letra. Então, ele vai passar para um local onde o outro número também não tem letra. O número 20 está depois da igualdade. Então, esse 10 vai passar para depois da igualdade. Então, x igual, o 20 ele está na ordem, eu repito. Quando esse número passar para o outro lado, ele vai passar com a operação inversa. O que é positivo vira negativo. Então, menos 10. Então, x vai ser igual 20 menos 10, 10. Pronto. Encontramos o valor do x. Professor, como é que eu sei que eu acertei a questão? É muito simples. Basta você pegar esse valor de x e substituir na equação original. Se eu somar esse valor nessa equação e dessa resposta, é porque está certo. Vamos saber se está certo? Isso se chama prova dos 9. É muito antigo isso aqui. Ah? Como é que faz? Você repete a equação. X mais 10 igual a 20, e você substitui esse 10 bem aqui, olha, só para saber se tu acertou. Então, x é igual a 10, então esse cara aqui é 10. Repito o resto. Mais 10 igual a 20. 10 mais 10 é 20. Aí vem a pergunta final. 20 é igual a 20? Sim, professor. Logo, são iguais. Se são iguais, você acertou a sua questão. Bom, separei aqui a primeira questão da página 123 e a terceira questão da página 123 para que você possa compreender o assunto. Bom, essa primeira questão é o seguinte, a gente dá um x, te dá um traço, te dá um menos 1, uma seta e o número 2. Quando você vai verificar esse tipo de questão, você tem que entender o seguinte, que esse cara que ele está te dando é o primeiro termo da sua equação. Então, vou colocar bem aqui, ó. O primeiro termo da minha equação. Aí ele diz, isso aqui, ele está indicando que está indo para o segundo termo. O primeiro termo é x, o segundo termo é menos 1. E exatamente, você vai repetir o segundo termo aqui, ó, menos 1. Toda vez que você vê uma seta desse tipo aqui, ele está dizendo que isso é uma igualdade. Então esse cara aqui é igual ao valor 2. Pronto, é só isso aqui. A mesma coisa acontece com B. O primeiro é x, aí ele vai te dar um segundo valor com esse traço, que é mais 2. Essa setinha é o sinal de igual a menos 1. A mesma coisa acontece com esse aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, porque o espaço não vai dar. O primeiro é o x, ok? Só que agora, ele está multiplicando 4. Então, ele está fazendo o seguinte. Então, ele vai ser vezes 4, certo? E aqui ele continua, setinha igual a menos 1. Pronto, é só isso aqui. Professor,
Na primeira questão, eu preciso encontrar x? Não, você não precisa, porque ele só pede para você montar as equações. Já na terceira questão, A, B, C, D, E, nós vamos resolver, tá bom? Então, olha só, temos aqui ó, um x mais 3 igual a 7. Eu repito o x igual, repito 7. O 3 está do lado esquerdo, antes da igualdade. Antes, vou passar para o outro lado com o sinal trocado. O que é mais, fica menos. Então, x vai ser igual a 7 menos 3, 4. Tá? Professor, eu quero saber se está certo, como é que eu faço? Vamos lá. Você vai repetir a principal, vou colocar aqui, x mais 3 igual a 7, e no lugar do x, você substitui pelo número que você encontrou. Então, aqui vale 4. 4 e o resto eu repito, mais 3 igual a 7. O número depois da igualdade, você não mexe nele, você vai efetuar essa operação que aparece aqui. 4 mais 3, 7. Esse cara aqui é a operação. E o resto, eu repito. Aí você vai ver, 7 é igual a 7? Sim. 7 é igual a 7, então você acertou a questão. Letra B agora. 5 igual a 2 mais x. É a mesma coisa, tá bom? Esse cara aqui você pode deixar desse jeito. O 2 não tem sinal, mas ele é positivo. Então, como ele não tem letra, você joga ele para o outro lado. Vai ficar 5 menos 2 igual a x. O 2 está desse lado, passei para depois da igualdade. Se ele passa para depois, o sinal troca. 5 menos 2, 3 igual a x. Então, isso aqui está me dizendo que x é igual a 3. Professor, para saber se está certo, eu faço a mesma condição que aqui? Isso, olha como é. Se o x vale 3, olha como é que fica. Vou separar aqui. Olha como é que fica. 5 igual a 2 mais x. O x vale 3. Então, deixo o número depois da igualdade sempre sozinho. Repito o 2 e o x vale 3. Está aqui, ó. 3. Repito o 5. 2 mais 3, 5. 5 é igual a 5? Sim. Logo, você acertou a questão, tá bom? Vamos agora para a letra C de casa. O 2 não tem nenhuma letra, ele está sozinho, ele tem um número sozinho. Então, ele passa para depois da igualdade. X vai ser igual a 4. Ele está negativo, passou positivo. 4 mais 2, 6. E agora, novamente vamos tirar para saber se acertamos. Você vai repetir a principal, x menos 2 igual a 4, e no lugar do x, você vai substituir o valor que você encontrou. Então está aqui, substituído 6, menos 2 igual a 4. O valor depois da igualdade você não mexe, deixa ele sozinho. Aí você vai fazer só o que tem operação. 6 menos 2, 4. 4 é igual a 4? Sim. Então, você acertou a questão. Vamos para cá. A mesma coisa acontece, só que agora o valor está negativo. Professor, quando o valor é negativo, eu passar para o outro lado da igualdade, qual sinal fica? Positivo. Então, aqui vai ser x igual a 1, está negativo, passou positivo. X igual a 6. E agora, vamos confirmar se está certo? Vamos colocar aqui do lado, menos 5 mais x igual a 1. X vale 6, então repito, menos 5 mais 6 igual a 1. Sinais diferentes, você vai subtrair e dar o sinal do número maior. O número maior é 6, então você repete o mais 1 igual a 1. Como não tem sinal, também é mais. 1 é igual a 1? Sim. Você acertou. E agora a letra E de escola ficaria 4 mais x igual a menos 2. Então, vou repetir o x e o menos 2, porque ele já está aqui na igualdade. Esse 4 está positivo. Professor, não aparece sinal. Se não aparece, ele é positivo. Ele vai passar para o outro lado, ele troca o sinal e fica negativo. Jogo de sinais, na adição e subtração, você soma e conserva o sinal. Conservei o sinal. 2 mais 4, 6. Agora vamos ver se acertamos? Colocaria aí, mais 4, mais x igual a menos 2. O x vale menos 6, então ficaria mais 4, mais
menos 6 igual a menos 2. Está aqui o x, olha. Aí eu repetiria, mais 4, mais com menos dá menos, repete o valor. Sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. 6 é maior, o sinal dele é menos, menos, e agora eu subtraio. 6 menos 4, 2. Está aqui, e o resto eu repito. Menos 2 é igual a menos 2? Sim. Logo, você acertou a questão. Tá? Não esqueça de fazer o exercício dessa semana, tá bom? E de me enviar. Um bom dia e um abraço.